Nós vamos agora trabalhar com a parte de História do Brasil. Vamos estudar um assunto muito importante para você, para todas as nossas gerações ainda vivas, que são os 25 anos da nossa democracia. Está preparado? Então vamos lá. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral tinha sido um golpe inesperado para os que ainda se agarravam na saia da ditadura. A última vez que a serpente levantara a cabeça tinha sido na derrota da emenda das diretas, 4 anos antes, quando um general se desesperava pelas ruas de Brasília, chicoteando automóveis que buzinavam contra o arbítrio. Um movimento que se transformaria em sinfonia. Tancredo se elege tendo como vice o maranhense José Sarney, um governista que havia apoiado o golpe militar, mas percebera a tempo a exaustão da ditadura. Em vez de naufragar com ela, pula fora do barco na hora certa. Com a morte de Tancredo, é Sarney quem toma posse e dá o tiro de misericórdia no regime de exceção, convocando a Constituinte. No nosso país, a democracia foi sempre a exceção e não a regra. Refletir sobre os fatores históricos da construção da democracia no Brasil e sua relação com a democracia no mundo é um assunto muito bom e muito explorado pelos vestibulares de todo o país e também pelo Enem. Aliás, este conteúdo trabalhado nesta aula insere-se na competência número 5 da área de Ciências Humanas, que é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. O processo de redemocratização brasileira teve na eleição de Tancredo Neves e na Constituinte seus pontos marcantes. Mas esse processo se iniciou nos anos 70, no governo do presidente Ernesto Geisel. Apesar do fechamento temporário do Congresso em 77, devido a conflitos com a oposição, Geisel criou condições para a abertura política que levaria à redemocratização, com o fim do ato institucional número 5. Seu sucessor, o presidente Figueiredo, acelerou o processo de abertura, pressionado pelos segmentos da sociedade civil, que, organizada, exigia a volta da democracia plena em nosso país. Observe algumas das importantes conquistas que ocorreram durante o governo Figueiredo. A aprovação da lei da anistia, a reformulação partidária, a realização de eleições diretas para governador e o movimento das diretas, que, embora tenha mobilizado todo o país, acabou não sendo bem sucedida. Figueiredo recorre ao FMI para administrar a enorme dívida externa do país. A inflação dispara. Eram os anos 80. Apesar da derrota das diretas já, o tempo histórico dos militares estava esgotado. O partido de sustentação do governo, o PDS, divide-se e uma fração independente, denominada de Frente Liberal, une-se ao PMDB, ao PTB e ao PDT para lançar o nome do governador de Minas, Tancredo de Almeida Neves, que se torna presidente da República ao derrotar no colégio eleitoral o candidato do governo, Paulo Salim Maluf. Era a volta dos civis ao poder.
era o início de um novo tempo. A nova geração, graças aos esforços de muitos e do sacrifício de tantos, não precisou nem precisará viver a experiência que marcou para sempre a história de 2 gerações de brasileiros. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas que o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num raio. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Não posso falar mais. Muito obrigado por tudo que fizeram. Que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode-se Significa que a gente finalmente conseguiu trazer o Brasil para dentro do Brasil. E por um acaso é meu irmão, mas poderia não ser meu irmão. E o que emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Composta em 1979, a música que você ouviu chama-se O Bêbado e o Equilibrista, composta por João Bosco e Aldir Blanc. Essa música se tornou um símbolo da luta pela anistia, pela volta dos exilados e pela abertura política do regime militar. Carlitos, personagem mais famoso de Charlie Chaplin, representa na música a população oprimida, mas que ainda consegue manter o bom humor, denunciando as injustiças sociais de forma inteligente e engraçada. A Equilibrista dançando na corda bamba, de sombrinha, é a esperança de todo um povo. Henrique de Souza Filho, conhecido como Enfio, foi um cartunista, quadrinista, jornalista e escritor brasileiro. Seu irmão, Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, foi um sociólogo e ativista dos direitos humanos brasileiro. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Com o golpe militar, em 1964, mobilizou-se contra a ditadura sem nunca esquecer as causas sociais. Mas, com o aumento da repressão, foi obrigado a se exilar no Chile em 1971. Maria era mãe de Betinho, irmão de Enfio, e Clarice, mulher do jornalista assassinado na ditadura, Vladimir Herzog. Mas Marias e Clarices, no plural, fazem referência às mães, talvez irmãs ou mulheres de pessoas que se foram ou mesmo deixaram o nosso país lutando por um ideal, por um sonho de ver o Brasil livre para a informação e para a expressão das artes. Como eu já comentei, os vestibulares têm usado a democracia como tema para compor interessantes questões, principalmente refletindo sobre a cidadania dos nossos dias. Vejamos 2 dessas questões. Vejamos a primeira. Na atualidade, praticamente todos os dirigentes políticos, no Brasil e no mundo,
dizem-se defensores de padrões democráticos e de valores republicanos. Na antiguidade, tais padrões e valores conheceram o auge, tanto na democracia ateniense quanto na República Romana, quando predominavam, letra A liberdade e o individualismo, letra B, o debate e o bem público, letra C, a demagogia e o populismo, letra D, o consenso e o respeito à privacidade, ou letra E, a tolerância religiosa e o direito civil. A democracia ateniense, embora escravista e restrita a uma minoria, valorizava o debate entre os cidadãos, tendo como resultado a decisão da maioria. Já a República Romana se caracterizou pelo predomínio do bem público na condução da administração, sem a interferência de interesses privados. Logo, no caso dessa questão, a resposta certa é a letra B. Vejamos mais um exemplo que, assim como essa que acabamos de ver, foi pedida na FUVEST. O enunciado diz assim: a imprensa, que sempre esteve alinhada às grandes causas da cidadania, está convicta de que o próximo passo para a consolidação da democracia em nosso país passa pelo restabelecimento imediato da ordem pública. Esse texto é do Manifesto Basta a Violência, de 16 de 8 de 2006, das associações de jornais, de editores e revistas e das emissoras de rádio e televisão. Com base no texto, pode-se afirmar que, no Brasil, como no resto do Ocidente, as grandes causas da cidadania e a consolidação da democracia, vejamos as alternativas. Letra A, surgiram fortuitamente em decorrência da ação de grandes estadistas devotados à causa dos direitos do homem? Apareceram simultaneamente em decorrência do impacto provocado pela Revolução Francesa sobre praticamente todos os países? Derivaram, respectivamente, do absolutismo, que transformou os súditos em cidadãos, e do liberalismo, que garantiu os direitos políticos? Caminharam juntas e, em geral, na seguinte ordem: primeiro a igualdade jurídica, depois os direitos políticos e, por último, os direitos sociais? Ou, letra E, decorreram dos ideais socialistas e das lutas dos trabalhadores para conquistar, primeiro, os direitos sociais e depois os direitos políticos? Veja, a igualdade jurídica, isto é, a igualdade de todos os cidadãos perante as leis, já presente na antiga democracia grega, ressurgiu com o iluminismo do século XVIII e foi implantada a partir da Revolução Francesa. A igualdade política, consubstanciada no sufrágio universal, foi conquistada paulatinamente ao longo dos séculos XIX e XX. Quanto aos direitos sociais, tornaram-se parte da legislação corrente no século XX, por força do impacto causado pela Revolução Russa e pela expansão dos chamados partidos social-democratas. No Brasil, a legislação varguista deu início à inclusão social nos anos 30 do século XX. Por isso, a resposta certa é a letra D. Veja, a democracia, como você pode perceber, é um tema bastante amplo e dela podem ser retiradas muitas questões para os seus vestibulares e para a prova do Enem. A democracia não é só um conteúdo, ela é importante na nossa formação para a nossa participação política no país e no mundo, no mundo globalizado. Desde os gregos, a democracia é uma preocupação, não só a sua consolidação, mas principalmente a sua falta. Se você reparou, nas suas aulas de história, falamos muito mais das ditaduras, dos regimes absolutistas, das oligarquias dominantes, do que propriamente dos regimes democráticos. Se formos pegar o exemplo do Brasil, isso é patente. Na nossa história, se considerarmos a partir da independência, nós tivemos democracia apenas e tão somente nesses últimos 25 anos. O período pós-Getúlio Vargas, de 45 a 64, denominado de período do populismo, é uma experiência frágil de democracia, mas não se pode falar
em democratização plena. Não sei se você lembra, neste período nós tivemos um presidente que se suicidou, um presidente que renunciou e um presidente que foi derrubado por um golpe militar. Sem dúvida, apesar de terem existido eleições e participação do povo, foi muito frágil, há de convir. Porém, nós temos tido, a despeito do impeachment do presidente Collor, que foi, na verdade, uma demonstração de democracia, mais do que uma fragilidade, um processo de consolidação. Essa consolidação, ela é fruto da luta das gerações anteriores e que deve ser mantida pela sua geração. Por isso, prestar atenção na democracia e nos seus elementos componentes, que são as eleições, que é o funcionamento das instituições públicas, não é apenas um direito, mas é um dever para que nós possamos, no futuro, contar a história não dos 25 anos da democracia brasileira, mas dos 50 anos, dos 75 anos, enfim. Assim como a democracia nos Estados Unidos, que é um orgulho não só para eles, mas para todo mundo. Bom, é isso aí. Espero que a análise desse tópico da história possa colaborar um pouco na sua preparação para as provas de ingresso nas principais universidades do país e para o Enem. Um abraço.